Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. É com muita alegria que vamos partilhar a palavra hoje. Palavra de vida e vida em abundância, palavra que liberta, que cura, que salva, que transforma, que opera o milagre de Deus. Você que é bom de Bíblia, vamos abrir a Bíblia no nosso tesouro, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Amém? Você que é bom de Bíblia, não deixe também de compartilhar, você que quer evangelizar, você que quer ver o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu parente, seu vizinho, conhecendo a palavra, conhecendo o caminho, conhecendo o amor de Jesus. Essa é a hora. Pega essa palavra e compartilhe para que você possa alcançar também alguém que está precisando de ouvir esta palavra. Amém? Bom, diz assim 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim também andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo estava aqui exortando os Tessalonicenses a fazer a obra, a dar continuidade àquilo que os discípulos foram chamados para fazer. Você é um discípulo, nós somos discípulos de Jesus e vamos continuar semeando a boa semente, a semente de vida e vida em abundância. Bom, nós estamos aqui num livro, que é a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Agradar a Deus. O que significa agradar a Deus? Boa pergunta, né, pastor? Boa pergunta. Faça isso também para você. Faça essa pergunta também para você. Agradar a Deus significa o que para mim? Como agradar a Deus? Como viver agradando a Deus? Como viver alegrando o coração de Deus? Isso é muito bom entender e procurar saber como fazer isso, qual é este caminho. E nós vamos agradar a Deus. Jesus veio para fazer a sua obra, a obra de Deus, e ele agradou a Deus, agradou tanto a Deus, que cumpriu fielmente a vontade de Deus, a vontade do Pai. A obra para a qual ele veio aqui semear, anunciar, mostrar quem é o Pai, mostrar o poder de Deus, mostrar a glória de Deus e revelar o plano, o projeto de Deus que tem na vida de cada um de nós. Bom, se eu quero agradar a Deus, se você quer agradar a Deus, precisamos ler a palavra, precisamos conhecer e entender, ter um entendimento claro, bem nítido, do que a palavra está anunciando para nós, como nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã, trilhar o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus te chamou para fazer o que Deus quer que você faça no reino dele. Porque o reino de Deus chegou em nossas vidas. Mas ele precisa também, o reino de Deus precisa também chegar na vida de outras pessoas que estão carentes da presença de Deus, estão sem conhecimento da palavra de Deus, estão sem enxergar o caminho de Deus, estão precisando ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Significa simplesmente trazer prazer e alegria diante dele, para o coração de Deus. Como filho de Deus, agradar o nosso Pai Celestial deveria ser a nossa maior prioridade.
Agradar ao Senhor é o ensinamento central ordenado nas Sagradas Escrituras e também o caminho da bênção de Deus. Quando nós agradamos a Deus, quando nós alegramos o coração de Deus, estamos no caminho da bênção que será derramada sobre a nossa vida. Não de uma forma de troca, mas porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que honram, daqueles que fazem a tua vontade, a sua vontade. E em Mateus 6,33 fala assim: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa é uma forma também de agradar a Deus. Em tudo que vamos fazer, primeiro vamos buscar a Deus. Vamos falar com Deus se essa é a vontade dele também, naquilo que nós vamos fazer no projeto, na vida espiritual que estamos levando, como estamos tocando o nosso ministério, como estamos vivendo o nosso ministério, qual ele nos chamou para andar com ele. Muito importante saber como está o nosso ministério. Então, Mateus 6,33 fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em nosso texto, a palavra de Deus identifica dois tipos de pessoas: aqueles que desagradam a Deus e aqueles que agradam a Deus. Malaquias 3,18 fala assim: então verei outra vez a diferença entre os justos e os ímpios, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. É importante entender que existe diferença para ímpios, para aqueles que servem a Deus conforme a sua própria vontade, e aqueles que servem a Deus conforme a vontade de Deus. Então nós vamos ver a diferença de ímpios e aqueles que servem a Deus. E nós vamos ver também aqueles que servem a Deus de uma forma que não agrada a Deus. E em Jeremias 48:10 fala sobre isso. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Misericórdia, né? Misericórdia. Aqueles que agradam a Deus são abençoados por Deus. Por isso são abençoados por Deus. Glória a Deus. Salmo 37:4 fala assim: deleita no Senhor. Deleita-se também no Senhor e Ele te concederá o desejo que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Tudo que você vai fazer, coloca Deus na frente. Coloca Deus na direção, coloca Deus como bússola, coloca Deus como a luz que vai te guiar, te iluminar, que vai te orientar, fazer com que tudo fique claro diante de ti. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiar. Temos que confiar também. E tudo fará. Tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo, como o meio-dia. Vai ter luz em você. Vai ter luz conforme o meio-dia. A luz do meio-dia de um sol quente é muito claro, muito claro. Pessoas que não agradam a Deus, quem são essas? Quem são essas pessoas? Aqueles que vivem somente para si mesmo e não agradam a Deus. Esses não agradam a Deus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Acha que tudo roda em torno de si. Pessoas egoístas vivem e agem como se tudo no sistema solar girasse ao seu redor. Eles não têm tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. E seus semelhantes
Seu tempo e energia são exclusivamente para seus interesses egoístas. Essas são pessoas infelizes. Que pena, já que o nosso próprio mestre não agradou a si mesmo, mas serviu os outros quando ele viveu por 33 anos aqui na Terra. Bom, aqui está dizendo, nós precisamos entender que existe uma forma de desagradar a Deus, ou seja, andar completamente fora do caminho de Deus. Ele que age, pensa que tudo gira em torno dele. Não tem tempo para Deus, meu irmão, minha irmã. É muito importante entender isso. Tempo para Deus tem que ser um tempo de excelência. Tempo para Deus tem que ser especial. Tempo para Deus tem que ser separado. Não o que sobra, não o que dá. Não dá tempo de ir à igreja, não dá tempo de orar, não dá tempo de clamar nele, não dá tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo. Eu vivo numa roda viva que não dá tempo para nada. Está muito errado. Muito errado a sua forma de viver. Nós carecemos da glória de Deus. Precisamos da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Somos vulneráveis, falhos, imperfeitos. Por isso que nós temos que andar e caminhar sobre a rocha da palavra, para prosseguirmos em conhecimento, entendimento, em sabedoria, em temor ao Senhor, para chegar um dia à estatura do varão perfeito. Para chegarmos a um dia até a estatura do varão perfeito. Diga glória a Deus. Então, o tempo para Deus tem que ser separado. E o tempo para Deus não pode ser trocado por nada. Não pode ser dividido por nada. É exclusivamente com Deus. Honrar a Deus. Viver de uma forma em que colocamos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. E aí muitas pessoas invertem o sentido real do que a palavra diz, o sentido da verdade que a palavra diz. E aí começam a achar que Deus não responde, começam a reclamar de Deus e a dizer que Deus se esqueceu dele, não lembra dele, não gosta dele. E pelo contrário, Deus ensina através da palavra, Deus ensina através dos pastores, a pregação, Deus ensina, mas será que nós temos aprendido a lição? Será que nós temos vivido e praticado a palavra como aprendemos? Ou fazemos conforme a nossa própria vontade? Aí é que está um detalhe muito importante na vida daqueles que estão sofrendo, que estão perdendo, sendo derrotados, passando por vales, passando por desertos. Tudo bem que existem provas existem, mas viver no deserto, viver no vale, aí também já é demais. Deserto é lugar de passagem. Vale é lugar também que você vai ser provado. Então é importante saber qual o propósito de Deus por estarmos passando por determinadas situações. Qual o propósito de Deus de estarmos passando por situações difíceis na nossa vida? Será que foi a inversão de valores que nós mudamos? Trocamos? Em vez de buscar primeiro Deus, busca primeiro tudo. Aí depois, quando sobrar, se sobrar tempo, vai buscar Deus. Ou quando estão de uma situação difícil, desesperadora, numa aflição, num tormento, numa turbulência, num vendaval na vida, na casa, na família, aí vai buscar a Deus. Não, não é assim não. Não é assim. Deus tem que estar
na frente de tudo que nós vamos fazer. E quando Ele está na frente, na direção, é porque nós o buscamos, nós invocamos o nome dEle para que Ele esteja conosco em cada situação, em cada luta, em cada guerra, em cada batalha, em cada confronto com os nossos adversários, em cada confronto com os gigantes que sempre se levantam contra a nossa vida, contra os mensageiros, os mensageiros enviados por Satanás para roubar, matar, destruir nossos projetos, nossos sonhos, nossa caminhada, a nossa força, a nossa visão, o nosso ministério. Deu para entender? Deu para entender? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Falar um versículo é uma coisa muito importante. Verbalizar, declarar, profetizar ou determinar na sua vida que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu tenho que buscar primeiro Deus. E aí quando eu consagro o meu dia a Ele, quando eu oro e peço a Ele a mão dEle sobre mim, o sangue dEle sobre mim, que Ele esteja comigo em cada lugar que eu for, aonde preciso ir, que Ele esteja comigo na direção, na frente. Aí as coisas vão começar a ser diferentes. Porque quem está com você não é um qualquer, é o próprio Deus. É o Todo-Poderoso. E contra Ele não há quem possa resistir. As barreiras caem, as portas são abertas. A vitória chega. Vai ter luta, mas vai ter vitória. O inimigo vai tentar impedir sua vitória, vai colocar barreira, vai colocar pedra no caminho, vai colocar espinho no caminho, vai tentar desanimar, vai colocar um pano de fundo para dizer que você não vai conseguir, mas quem está com você é aquele que não perde uma batalha. Quem está com você não é qualquer um, é aquele que tem poder nos céus, na terra e até debaixo da terra, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Amém, irmão? Aqueles que só buscam agradar homens não estão agradando a Deus. Importa mais agradar a Deus do que ao homem. Agradar a Deus, ao homem por interesse, agradar a Deus por situações em que vai ser favorecido por alguma coisa. Quem nos dá tudo é Deus. Nós fazemos a nossa parte em trabalhar, fazemos a nossa parte em honrar, em viver a palavra, em meditar na palavra, em ruminar a palavra, em crer na palavra verdadeiramente, crer inabalavelmente na palavra. Essa é a nossa parte. E Deus nunca deixa de fazer a parte dele, de esticar a mão e abençoar, e liberar uma palavra de vitória, e liberar a sua vitória, liberar a nossa vitória, e a derrota dos nossos inimigos. E a glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Gênesis 1,10 fala assim, ou Gálatas 1,10, desculpa. Gálatas 1,10 fala assim, porque persuando eu agora ao homem ou a Deus, ou procuro agradar homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, aqueles que são servos procuram agradar o seu Senhor, os servos de Deus, agradar a Cristo. Mateus 6, 4 e 5 diz assim, para que a tua esmola não seja dada ocultamente, e teu Pai que estiver em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como hipócrita, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, queria mostrar para os homens que é um religioso. Queria mostrar para os homens que você ora. Não precisa mostrar para homem nenhum. Que você precisa mostrar para Deus que você confia nele.
você quer uma comunhão com Deus, e você ora a Deus porque você quer conversar com Deus, porque Ele é seu Pai, Ele é seu amigo, porque Ele quer andar contigo, Ele quer falar contigo, ouvir a sua voz, quer te abençoar. Não precisa ficar na esquina se mostrando para ninguém, ou publicamente, para mostrar que você é um religioso, que você ora. Lisonjeiam e fazem seus senhores terrenos felizes, porque deles dependem para a sua subsistência. A verdade é que o Senhor Deus é o nosso mestre real e a verdadeira fonte de vida. Ele é a nossa verdadeira fonte de vida. Amém? Nós nunca podemos nos esquecer disso. Ele é a nossa fonte. Por isso, Tessalonicenses 4:2 fala: porque vós sabeis bem que mandamento vos tem dado pelo Senhor. O mandamento que Ele dá: honrar a Deus. Honrar a Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Mas, primeiro, Tessalonicenses 2:4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então Deus está vendo o nosso coração, qual é a intenção em que nós vamos fazer a obra. Deus está vendo as nossas intenções e conhecendo o que está dentro do nosso coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Qual é a intenção que temos em cada situação, em cada coisa que vamos fazer. Diga glória a Deus, glória a Deus. Romanos 8, 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, como é que eu vou andar? Vou andar na carne ou vou andar no Espírito? Tem muito cristão que não estão nem aí para se encher do Espírito Santo, se fortalecido no Espírito Santo, forjado, moldado no Espírito Santo. Porque quando nós somos moldados no Espírito Santo, nós passamos a ter a mente de Cristo. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É igual a Jesus, é igual a Deus. É um com Deus, é um com Jesus. Então, quando o Espírito Santo está em nós vamos ver a obra de Deus sendo feita com excelência através de nós. Diga glória a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne nunca agradou a Deus. Mas, quando somos guiados pelo Espírito Santo, aí estamos agradando a Deus. Diga glória a Deus. Pessoas lideradas por pastores carnais, fingindo serem pessoas espirituais, só enganam a si mesmos. Eventualmente serão julgados por Deus e morrerão prematuramente. Misericórdia. Os escravizados por seus apetites carnais não podem herdar o reino de Deus. É misericórdia, Senhor. Aqueles que não têm fé não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, galardoar é presentear. Presentear aqueles que o buscam. Mateus 7:22-23 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, e praticai a iniquidade. Ou seja, não adianta expulsar demônio, profetizar, assinar obras maravilhosas, mas se continuar em iniquidade, se continuar em pecado, se continuar pecando contra a palavra de Deus, pode fazer todas essas coisas, mas chegará aquele dia que o Senhor vai falar assim, olha só, nunca te vi, não te conheço. Vai ser triste isso, Jesus está voltando. Vai ser triste para muitos esse dia, que acham que estão indo na igreja e podem fazer tudo. Ah, nós estamos na dispensação da graça. Tá? Vai ver quando chegar esse dia. E ouvir isso. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, está na igreja e está mentindo. Está na igreja e está fornicando. Está na igreja, mas está adulterando. Está na igreja e está dando golpe. O que adianta isso? Está na igreja, mas está só com capa de crente. Por dentro, lobo devorador. Da misericórdia, Senhor. Misericórdia. Nós precisamos entender que não adianta fazer nada dessas coisas. Usar demônios, profetizar, fazer obras maravilhosas, mas continuar praticando a iniquidade. Assim está dizendo o Senhor, apartai-vos de mim, não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, minha irmã, aparta-te da iniquidade, foge da iniquidade, corra da iniquidade, porque ela não vai deixar você entrar na glória. Minha misericórdia. Um homem pode ter fé no ministério, na igreja, ou em si mesmo, mas não tem fé em Deus. Eu tenho fé na força do meu braço, eu tenho fé na minha sabedoria, eu tenho fé nos meus contatos. Mas se não tiver fé em Deus, não vai adiantar nada. Ter fé em Deus é ficar de pé e entregar toda a sua pessoa sobre a autoridade das palavras e promessas de Deus. Amém? Palavras e promessas de Deus. Pessoas que agradam a Deus. Quem são essas? Pessoas que agradam a Deus. Aqueles que pedem as coisas certas a Deus. Ué, tem coisa certa e coisa errada? Tem. Tem sim. 1 Reis 3, 9, 10. Todas as coisas que uma pessoa implora a Deus acabará por revelar seu caráter e sendo ele e o senso dos seus valores. Ou seja, aquilo que nós pedimos mostra qual é o nosso caráter e o senso de valores que temos. O senso de valores que temos. Existem aqueles que são separados para Deus. Romanos 12, 2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Você está se conformando com o que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, que você fica dando murro em ponta de faca e não vê vitória. Fica dando murro em ponta de faca e a gente não vê a glória de Deus na sua vida. Não sai da mesmice. É hora de rever os seus valores, de rever os seus pedidos, de rever os seus conceitos de vida, de valores, porque isso vai influenciar muito na sua vida. Da misericórdia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O seu entendimento foi transformado, o seu entendimento foi renovado, o seu entendimento houve mudança, metanoia, mudança de mente.
Ouve. Se não ouve, você está igual um ímpio. Quem ainda não conhece a palavra, quem ainda não está caminhando sobre a rocha da palavra, não tem o entendimento da palavra, não tem a prática da palavra como vivência, como estilo de vida. E aí as coisas vão continuar o mesmo. As mesmas coisas. Os vícios, as manias, as derrotas, as tristezas, as desilusões, os fracassos. É verdade. A verdade tem que ser dita, meu irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Renovação do vosso entendimento para que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós renovamos nosso entendimento pela palavra, nós vamos ver, assim diz a palavra, qual é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para nós, que Ele quer nos dar, que Ele quer transformar a nossa vida. Por isso é importante ler a palavra, para entendermos como é que Deus age, como é que Ele nos olha, como é que Ele nos vê. Somos filhos, sim, somos filhos, mas somos filhos obedientes ou filhos desobedientes? Somos filhos que agradam o coração do Pai ou filhos que entristecem o coração do Pai? O título dessa palavra é Aqueles que agradam a Deus. Você tem agradado a Deus com a sua fé, com a sua obra, com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua vontade de andar com Deus, de honrar a Deus? Como o Pai está te vendo, como Ele vê o seu coração. Porque Ele sonda os corações, Ele esquadrinha os corações, Ele sabe tudo que se passa no seu coração, na sua mente, de fora para dentro, de dentro para fora, Ele conhece tudo de você. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Romanos 10:10 diz assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. É isso que Deus quer para você. Vida e vida e abundância, fartura. Deus não quer ver ninguém padecendo, sofrendo, com falta das suas necessidades. Deus quer ver fartura na sua casa, fartura de alegria, fartura de amor, fartura de comunhão, fartura na sua despensa, fartura nos seus compromissos, você honrar os compromissos e ainda sobrar dinheiro, fartura no seu salário. Deus quer honrar, Deus quer fazer o melhor. Ele diz aqui, o ladrão, o diabo, Satanás, o adversário, o inimigo, vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida